Abra, por gentileza, a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 19. Livro do Êxodo, capítulo de número 19. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus já pela vida da igreja, por todos aqui presentes, pela vida do nosso presidente, pastor Carlos Alberto, pela vida de todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, no canal da Desul TV, no YouTube, aqueles que estão acompanhando através do Facebook. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, por gentileza, eu quero te desafiar a que não saia aí do seu dispositivo, seja TV, seja celular, que não saia até o final desta mensagem. Eu tenho certeza de que Deus pode mudar a tua história. Eu tenho certeza de que Deus pode fazer algo poderoso, algo que você jamais imaginou. Aos que estão presentes, eu tenho certeza de que esse não é apenas mais um culto. Eu orei bastante a Deus, perguntando ao Senhor algumas coisas. E um dia desse eu tinha ministrado aqui, falei sobre posicionamento. Eu falei que o silêncio de Deus também é a resposta. E eu perguntei algumas coisas para o Senhor. Ele não me respondeu nada. Vim para a escola bíblica dominical com muito sono, porque fiquei aguardando a resposta de Deus, orando, buscando, não sobre a mensagem, mas sobre algumas outras coisas. O Senhor não respondeu, e eu me lembrei do que eu preguei. Eu falei, o silêncio de Deus também é a resposta. Fui me deitar, vim para a escola bíblica com sono, voltei para casa à tarde, continuei minhas indagações. O Senhor também não me respondeu nada acerca daquilo que Ele sabe, o que eu tenho perguntado. Aí eu chego aqui no culto, e num louvor, o Senhor respondeu. O que é que eu estou dizendo para você também? Eu não sei quais são as perguntas que você tem feito ultimamente. Eu não sei quais são as perguntas que você tem feito para Deus. Talvez o Senhor não tenha te respondido nada durante esse tempo que você tem perguntado, tem questionado. Mas o silêncio de Deus é a resposta. Se você está nos pés dEle, perguntando algo para Ele e Ele ainda não respondeu, eu tenho uma palavra para você essa noite. Continue nos pés dEle. Não saia enquanto Ele não te responder. Êxodo capítulo de número 19. Ou melhor, vá para o capítulo 20, versículo de número 18, 19, 20 e 21. São esses os versículos que iremos ler. Sabe, irmãos, não vale a pena viver uma vida sem intimidade com Deus. É pesado, se torna um fardo. Já viu um relacionamento sem intimidade? Os casais vão me entender bem mais. Os noivos, um pouco. Os namorados vão me entender um pouco. Relacionamento sem intimidade. Mas os solteiros também, porque convivem com os pais. Relacionamento sem intimidade, irmão, é pesado. Se torna um fardo. Não passa de meros compromissos, regras. Agora, quando há intimidade, se torna leve, agradável. Sabe, igreja, eu já estou pregando, tá, irmãos? Às vezes as pessoas pensam assim, rapaz, você está demorando a entrar, né, na mensagem. Eu já estou na mensagem, já estou pregando. O Senhor me respondeu aqui quando eu estava adorando ao Senhor junto com vocês. Eu fiquei até tarde orando ontem, lendo. Quando cansava de ler, dobrava o joelho e orar.
Quando eu cansava de orar, eu levantava e ia ler de novo. Mas pastor, cansar de orar? Cansa, não tem jeito, tem hora que cansa sim. Cansa, às vezes a posição cansa. O joelho dói, a gente levanta, senta. Sou ser humano. Às vezes as pessoas pensam que uma hora de joelho, parabéns, meu joelho dói. E eu fiquei o tempo inteiro assim, repito, já estou pregando. E fui dormir sem a resposta. E quando a gente estava aqui agora adorando a Deus, o Senhor falou para mim: e eu vou compartilhar porque eu sei que isso acontece com você também. Sabe por que eu não falei nada para você ontem? Porque se eu falasse, você tinha levantado e tinha encerrado a conversa. Porque nós somos assim, irmãos. A maioria de nós somos assim. Nós vamos até a presença de Deus porque nós precisamos e queremos algo. Não precisa ninguém responder, mas eu vou perguntar: é ou não é? A maioria de nós vamos à presença de Deus em oração porque estamos necessitados de algo. Não havendo necessidade, aí o Senhor falou para mim assim: se eu tivesse te respondido, filho, tu tinha levantado e tinha ido deitar. E é verdade. Por isso eu não respondi. Porque não se tratava de perguntas e respostas. Se tratava de intimidade. Não era sobre perguntas e respostas. Porque tudo que eu perguntar, Ele sabe, sim ou não? Tudo que eu perguntar, Ele pode responder, porque Ele é Deus. Mas não era sobre perguntas e respostas, era sobre tempo com Ele. Então é por isso que tem hora que Deus não responde, por isso que tem hora que Deus não faz. Por quê? Porque Ele quer você ali. Pastor, eu lembrei do João Guilherme. Ele entrou dentro do carro e disse que queria uma lousa. Aí fez assim: não, minto, a Valesca estava no carro comigo. Eu quero uma lousa. Ele não fez logo assim, ele ficou querendo uma lousa. Eu falei assim: por que tu quer essa lousa? Peraí, que lousa é essa? E ficou eu e a Valesca tentando decifrar. E ele é muito ansioso, ele começa a falar mil e uma coisa ao mesmo tempo, e eu não entendia, e eu e a Valesca tentando decifrar, e até que eu tive uma ideia, eu falei assim: que tamanho é essa lousa? Que era para me entender que lousa que ele estava falando. Que tamanho é essa lousa? Ele falou assim: pai, uma lousa assim, ó, esse tamanho assim. Aí eu estava dirigindo, eu só dei uma olhadinha assim, e ele ficou assim. E aí eu também não respondi nada, fiquei calado. E ele continuou assim. Não foi, Valesca? E daí a Valesca falou assim, ó: sim, tu vai continuar com as mãos desse jeito aí? Aí ele falou assim: meu pai não falou nada. Não foi, Valesca? Meu pai não fala nada. E ele continuou assim. Você entendeu, irmão, o que o Espírito Santo está nos ensinando através desse simples exemplo? Meu irmão, se Deus não falou nada, então continua ali. Eu estou aqui nos pés dele, não falou nada, então continua lá. Estou vivendo uma vida de intimidade. É isso que ele quer gerar intimidade. E é sobre uma temática como essa que eu quero entrar aqui no texto e ver o que Deus tem para falar conosco. Porque eu confesso que eu anotei aqui algumas coisas, mas nunca dá certo quando eu anoto demais. Nunca deu. Então vamos aqui. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 18. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está num contexto, irmãos, de quando Deus entrega o decálogo,
os 10 mandamentos a Israel por intermédio do líder Moisés. Esse texto está exatamente no capítulo 20, onde versículos anteriores nós vemos o Senhor entregando os 10 mandamentos. Só que no versículo de número 29, nós vamos encontrar Israel chegando, Israel caminhando no deserto, Israel chegando no deserto de Sinai. Quando Israel chega no deserto, a Bíblia nos diz que Israel levanta o seu acampamento defronte do monte Sinai, do grande monte Sinai. Quando Israel fica ali e levanta o seu acampamento, aí diz a Bíblia que Moisés, eu acho lindo isso, um líder, o povo todo ali acampado, já tinha visto Deus fazer muitas coisas, desde quando Deus tirou do Egito, já tinha dado carne, outras coisas mais, já tinha passado pelo mar, atravessado o mar a pé enxuto. Aí o povo levanta o acampamento, eu fico imaginando a mente deles ali. Se eu tivesse ali, o que eu estaria pensando? Meu Deus! Eu fico imaginando quando a gente faz o retiro ali no sítio, que anoitece, a gente se assenta, começa a conversar sobre o que Deus já fez na nossa vida, contando testemunhos ali. Eu fico imaginando no meio daquele acampamento, eles contando experiência, viu o que Deus fez lá? Como que era a nossa vida? E eles contando, conversando sobre aquilo. Isso aqui é imaginação minha, porque nem todos, eu falo assim porque eu acredito que naquele meio, de repente alguém estava pasmo. Mas é claro que tinha os incrédulos também, que Deus estava fazendo milagre e eles já estavam reclamando. Deus mandava carne e reclamava que a carne estava sem sal. Isso aqui não está na Bíblia não, é o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que Deus fazia, eles estavam reclamando o tempo inteiro. Mas enquanto eles levantam o acampamento, meu amigo Flávio, aí a Bíblia diz que Moisés sobe o monte para se encontrar com Deus. Meu Pai, eu lia isso ontem à noite, eu ficava, meu Deus. Moisés sobe o monte para se encontrar com Deus. Quando Moisés sobe o monte, Deus vem ao encontro dele. Sabe por que Deus está sempre esperando isso de nós? Uma iniciativa. Porque Ele já fez. Qual foi a iniciativa de Deus? Entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Esse foi a prova de amor, foi a iniciativa de Deus. Aí Ele está sempre esperando uma contrapartida agora. Ele está esperando uma iniciativa nossa, ou a mensagem anterior que eu preguei aqui, um posicionamento nosso. Aí quando Moisés sobe para se encontrar com Deus, aí Deus começa a falar com Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés, irmãos. Eu vejo um Deus aqui que não quer ser esquecido. Eu vejo um Deus aqui que, eu não vou usar a palavra que está na minha mente, mas eu quando penso sobre isso, eu não penso num sentido pejorativo, eu não penso num Deus mínimo, pequeno. Não. Isso é só para que eu entenda melhor o Deus que eu sirvo. Quando Deus fala com Moisés, olha o que Deus já fala logo de começo. Ele diz assim: Moisés, você vai descer e você vai falar para o meu povo, para a casa de Jacó, para os israelitas. Vós, era para Moisés dizer assim, ó, vós tendes visto, ou seja, vocês lembram, vocês estão lembrando do que Deus fez, tirando vocês do Egito. Agora olha Deus falando para Moisés: Moisés, vai lá e diga para eles assim, ó, vocês lembram, vocês têm visto o que Deus fez, tirando vocês do Egito, como sobre asas de águia, protegidos. Isso fala de proteção, irmão. Vai mexer com um filhotinho de águia nas asas dela, vai, tenta. Ele disse: eu tirei vocês do Egito como sobre asas de águia e vos trouxe para mim. Isso é Deus falando. Eu vou falar contigo do meio daquela nuvem, no monte, do cume do monte, para que o povo ouça o que eu estou falando contigo. Agora tem uma coisa, Moisés, eu não vou descer agora. Você vai descer e vai dizer para eles que eles têm que se santificarem hoje e amanhã, lavar as suas vestes, só no terceiro dia eu desço. Aí ele ainda diz assim, ó, que eles estejam prontos. Quando eles estiverem prontos, eu vou descer, Moisés.
Isso aqui fala conosco. Isso aqui fala muito conosco. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos muito ouvir Deus falar. E nunca houve uma necessidade tão grande como nos dias de hoje de ouvirmos Deus falar. E eu penso que Deus está falando. Acontece que muitos de nós não temos capacidade de ouvi-lo. Entra e ele lança fora tudo aquilo que não agrada a Deus, que desagrada a Deus. Ele lança fora, ele limpa a casa, ele começa a morar lá. Então a comunicação. Aí então agora eu tenho livre acesso a Deus e eu ouço a voz de Deus através da sua palavra. Mas enquanto não há essa intervenção do Espírito Santo, o homem de si mesmo não consegue. Talvez alguém diga assim: pastor, mas eu conheço alguém que ouviu a voz de Deus mesmo antes de aceitar a Jesus. Mas isso fala de uma intervenção do Espírito Santo. Isso já fala de uma intervenção do Espírito Santo na vida dele. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ouvir Deus falar, só que não é de qualquer forma. O Senhor está falando exatamente. Pronto, tudo arquitetado, sobra um cantinho, e é esse cantinho que eu quero que Jesus preencha, porque aquele cantinho está me incomodando. Como alguém que chega e prepara uma casa, ajeita uma casa, decora toda a casa, e de repente olha para uma mesinha e está faltando uma decoração ali. E ele tem tudo na casa, mas aquilo incomoda ele porque está faltando uma decoração ali. E aí, falando aqui num aspecto espiritual, é exatamente onde eu quero que de repente Jesus esteja. Porque eu olho e vejo Jesus preenchendo aquele cantinho. Ei, Jesus é muito mais do que uma decoração na tua casa espiritual. Você entende o que eu estou te dizendo? Pelo Espírito Santo do Senhor, você pode levantar a sua mão assim. O Espírito Santo de Deus, ele preenche toda a casa. Não, o Senhor está cansado de querer preencher somente lacunas, umas ou outras da nossa vida. Ele quer preencher a nossa vida por completo. Só quem quer entregar sua vida por completo ao Senhor, levante a sua mão e diga glória a Deus. Entregar a vida para Jesus virou quase uma frase de efeito. Eu entreguei minha vida para Jesus. Será que entregamos mesmo a vida? Será que entregamos a vida? O Senhor estava dizendo assim para Moisés: Moisés, vai lá, fala para o meu povo, eu vou descer para falar. Sabe o que Deus estava querendo? Relacionamento. Deus estava querendo intimidade. Ele queria se relacionar intimamente com o seu povo. Deus não queria falar só com Moisés, irmãos. Deus não queria falar só com Moisés. Deus queria falar com o povo também. Acontece que Moisés era o único que estava buscando, que estava se colocando. Por isso o Senhor olhou e percebeu que o povo não tinha a menor condição de ouvir a voz dele. Se o Senhor falasse um tantinho que fosse, o povo não tinha condição de ouvir a voz dele. Por isso o Senhor disse assim: então manda eles se santificarem primeiro, para que eles ouçam, ou eles tenham condições de pelo menos ouvir a minha voz quando eu descer no monte. Aí o que acontece quando Deus vem? No terceiro dia, lá vem Deus descendo no monte. A Bíblia diz que o monte fumegava, fumaçava, porque Deus veio sobre o monte como fogo. O monte começa a fumegar, aquela nuvem escura, ficou tudo escuro. Agora você fica imaginando o povo de Israel ali amedrontado, porque tinha trovões. Moisés pronto para ouvir Deus falar. Imagine a cena. O povo, quando ouviu Deus começar a falar através de trovões, o povo corre, foi o texto que nós lemos, e se coloca de longe. O povo começa a dizer para Moisés: pede para Deus parar. Moisés, pede para Deus se calar. Pede para Deus falar contigo, Moisés. E aí tu fala para a gente o que Deus está falando, porque nós temos medo de morrer. Olha qual era a condição do povo, olha qual era a situação do povo em relação à voz de Deus. Era exatamente não se sentir apto para ouvir a voz de Deus, a ponto de querer fugir da presença de Deus. Isso lembra alguma coisa no Éden? Quando não estamos bem, queremos fugir da presença dele.
não conseguimos nos sentir aptos a ouvir a voz dele. Queremos estar distante dele. Falamos dele, mas não conseguimos nos relacionar com ele. Estudamos sobre ele, mas não queremos estar com ele. Porque estar com ele muitas vezes vai denunciar as minhas atitudes. Estar com ele vai exigir que eu arranque, ou que eu seja arrancado de onde eu estou, renuncie a minha vida e comece a de fato servir a ele. Escute, o povo se coloca distante, o povo se afasta e pede para que Moisés seja o mediador. Aí quando eu começo a meditar sobre isso, nós estamos ou não estamos vivendo um tempo assim? Meu amigo Flávio, um tempo em que vai dar muito trabalho, sabe? Me santificar, limpar todas as minhas vestes, para ouvir Deus falar. Nem sei se eu quero, vai dar trabalho, e tem algumas roupas que estão sujas que eu quero continuar usando. Então o que é melhor? Deixar a liderança ser o mediador. É o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que buscar, é o pastor que tem que jejuar, é os líderes que tem que fazer isso, porque o Senhor quer falar com a liderança, aí a liderança fala para o povo. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Mas não foi isso que Jesus veio fazer, irmãos. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, e diz a Bíblia que o véu que fazia a separação do Santíssimo para o Santo, ele foi rasgado de alto a baixo, simbolizando o quê? Livre acesso. Era Jesus dizendo: eu não quero mais me relacionar só com os sacerdotes, eu quero me relacionar com o povo. Só que acontece que isso dá trabalho, não é? Então às vezes eu prefiro estar como estou. Vim para o culto ouvir uma bela palavra, uma boa palavra. Eu falei que não dá certo anotar, né? Não dá, deixa para lá. Eu anoto para ter aquela sensação de que eu não fui desleixado, estudei. Mas olhe, a gente vem para o culto, muitas vezes, há pessoas que elas vêm e o culto está programado e elas querem que seja daquela forma. Você já parou para pensar que muitas vezes nós não esperamos que o Senhor venha? Talvez seja por medo de que Ele não venha. Talvez seja por medo de eu estar esperando e Ele não vir. Aí a gente costuma ter umas caixas e a gente querer que Deus se molde a elas, quando na verdade Ele está dizendo assim: eu quero agir com liberdade no meio da minha igreja, eu quero agir com liberdade na tua vida, eu quero agir com liberdade na sua vida. É isso que Deus quer. A gente só precisa abrir o coração e ter uma vida de intimidade com Ele. Não estou falando do quanto você lê a Bíblia, eu não estou falando do quanto você estuda, eu não estou falando do quanto você tem argumentos bíblicos, seculares, eu não estou falando de quantos canudos você pode ter, faculdades, formações, não estou falando nada disso. Você pode entender, ouvir Deus falar para você assim: olha, eu não estou falando de quanto você me conhece, mas se você realmente me deseja, se realmente você quer me conhecer. Você consegue entender, ouvir Deus falando assim com você? Não é sobre o quanto você sabe sobre Deus, mas sobre o quanto você se relaciona com Deus, sobre se realmente você quer ter intimidade com Deus. Sabe, tem aqueles que se satisfazem em apenas saber vestígios sobre as verdades de Deus. Eu sei muita coisa sobre o que Deus fez, mas acontece que Deus está querendo levantar uma geração que não apenas se preocupe com o que Ele já fez, mas com o que Ele está prestes a fazer agora. Sabe, é muito
muito bom a gente saber o que nosso Deus fez no passado. É muito bom saber o que Deus fez na vida de Israel. É muito bom saber o que Deus fez na igreja primitiva. É muito bom saber o que Deus fez na vida dos nossos pais. Mas coisa melhor ainda, Deus ainda tem por fazer, e Ele conta com essa geração. Ele está perguntando essa noite: aonde estão aqueles que querem fazer parte do que Deus está prestes a fazer agora? Às vezes nós estamos tão presos ao que Deus já fez, que estamos deixando passar o nosso momento de agora. E Ele dizendo: cadê? Eu quero usar vocês agora. Só que nós estamos vivendo uma geração de bebês de colo. Crentes, bebês de colo. Não conseguem andar, não conseguem falar, só chorar. Aí chora para a mamãe dar de comer, chora para a liderança dar de comer. A igreja é responsável por tudo aquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje. Se nós nos omitirmos, poderemos ser tudo menos igreja. A evangelização não é papel do pregador, a evangelização não é papel só do pastor, a evangelização não é papel só do líder ou da liderança. A evangelização é nosso papel, é papel da igreja. Pastor, mas eu não sei pregar. Pregue com o seu testemunho. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Só viva uma vida de intimidade com Deus. E quando você estiver caminhando na rua, alguém vai olhar e vai dizer: essa pessoa é diferente, e vai se aproximar de você. E você não vai precisar pregar muito. Somente falar da tua vida com Deus, somente falar do que Jesus já fez na tua vida será o suficiente, irmão. Sabe, nós, intimidade não é algo que a gente vai estar falando, que se falar já não é intimidade. Toda vez que alguém se esforça muito para poder dizer que tem intimidade com Deus, eu já começo a ver que não tem. Intimidade que eu me esforço para dizer que eu tenho é quase aquela humildade que eu fico dizendo que tenho. O pastor Josemi já dizia que se eu disser que tenho, eu já não tenho. Então intimidade não é uma... O nome já está falando, é intimidade. Eu não preciso sair dizendo que tenho, porque tem muita gente dizendo que tem sem ter. Aliás, nós estamos vivendo uma época assim agora, não é? Muita gente querendo mostrar o que não tem, querendo mostrar que é, e quando você vai ver, na verdade não é. Na rede social você vai ver, parece uma coisa, quando vai ver é outra. Parece que está em tal lugar, quando vai ver é outro lugar. Um dia desse eu vi um memezinho do cara, parecia que estava numa praia. Quando fui ver, era um monte de areia que tinham colocado lá, botaram uma toalha, ele se deitou e tirou uma foto. Vai acreditar em tudo que vê na rede social, irmão. Então intimidade não é coisa que a gente sai dizendo que tem, que ora muito, que faz. Não. A verdadeira intimidade que surte efeito e que é sustentável é aquela que ela permanece na intimidade. Se você ora, continue orando, não precisa nem falar. Mas nós estamos vivendo uma época exatamente onde as pessoas não querem mostrar que tem. Estamos vivendo uma geração que busca mais as mãos do que a face. Eu estou fazendo algo porque eu sei que fazendo isso Deus vai me abençoar. Quando na verdade deveria ser o contrário. Eu estou fazendo isso porque Deus já me abençoou. Eu estou fazendo isso porque tudo que eu vier a fazer não será suficiente pelo que Ele já fez por mim. Mas é uma geração que ama muito as mãos de Deus, mas não consegue olhar para a face ou buscar a face. O meu amigo Jorge Lucas, quando estava cantando aqui, teve uma hora que ele falou de fome, confirmou aquilo que estava no meu coração. Fome de Deus.
Nós precisamos viver uma verdadeira fome. Flávio, fome é diferente de vontade de comer. Inclusive, quando eu dizia que estava com fome, meu pai me repreendia um pouco. Dizia, não, meu filho, você não está com fome, você está com vontade de comer. Você não sabe o que é fome. Eu aprendi isso, hoje eu ainda ensino também meus filhos. Não fala fome não, essa palavra é tão... Mas nesse aspecto aqui, fome de Deus, irmão, é o que nós precisamos. Quando a gente está só com vontade de comer, a gente vai na cozinha, a gente olha uma coisa, não quer. E a gente está com vontade de comer. A barriga está assim, com aquele ardorzinho. Abre a geladeira, não tem isso, não tem aquilo, não, eu queria isso. Aí até quem diga assim, eu estou com vontade de comer, mas eu não sei o quê. E a gente fica seleto, né? Ou seletivo. A gente escolhe, que a gente está com vontade de comer. Então eu imagino que nós estamos vivendo uma geração mais ou menos assim, cheia de gente que está com vontade de comer. E quando está com vontade de comer, glória a Deus, porque tem alguns que estão com fartinho terrível, nem vontade de comer tem. Nem vontade de comer tem. Então nós temos aqueles que estão com fartinho espiritual. Tem aqueles que estão com vontade de comer, que entram, não, o louvor não foi legal, eu gostei dessa parte, eu comi isso aqui, mas isso aqui eu não gostei, esse outro, isso, aquilo, outro. Enfim, ele é seletivo. Mas eu creio que Jesus está levantando uma geração que tem fome de Deus. E aí aquele que tem fome, irmão, ele não é seletivo. Aquele que tem fome, ele quer comer tudo aquilo que vem do céu, tudo aquilo que vem da parte de Deus. Ele abre a boca e está esperando. Fome de Deus. O povo no deserto era maná, queriam comer, era só. Eles começaram a comer, e comiam, até que um dia eles chegaram e disseram assim: a gente não tem outra coisa a não ser esse maná. Aí eles começaram a desprezar: a gente não tem outra coisa para comer a não ser esse maná, a gente quer carne. Aí eu pergunto: o problema era o maná? Não. O problema era quem estava mandando o maná? Não. O problema era eles, que já não estavam mais com fome. Porque quando eles estavam com fome que o maná caiu, eles comeram. Quando eles estavam com fome que o maná caiu, eles se alegraram. Mas quando eles não estavam mais com fome, porque o maná estava sustentando eles, agora eles ficaram apenas com vontade de comer. E apenas com vontade de comer começaram a murmurar contra Deus. Então esse é o perigo. Tenhamos fome de Deus. O povo foge do pé do monte. Olha a cena. O povo começa a fugir, diz: Moisés, pede para Deus falar contigo. Aí fica aquela cena, o povo correndo para longe e Moisés correndo para dentro da escuridão para ouvir Deus falar com ele. É por isso que eu coloquei esse tema aqui. Eu pedi para o Eduardo colocar: fuja ou entre. Ou a gente foge ou a gente entra, irmão. A proposta ali era Deus dizendo: eu quero elevar vocês a um nível mais profundo de intimidade comigo. Deus já estava agora naquele momento ali dando a opção para eles: eu estou dando a opção para vocês subirem de nível na intimidade comigo. A opção é de vocês: ou fogem ou entrem. Ou entram. Aí eles preferiram fugir com medo de morrer. Moisés, pede para Deus falar contigo, para que nós não ouçamos Ele falar e morramos, quando na verdade eles deveriam estar com outro pensamento: Deus, fala conosco ainda que nós venhamos morrer. Quando eu vejo essa atitude deles, com medo de morrer, me acompanhe no sentido espiritual aqui. Eu trago para os nossos dias e digo: meu Deus, aqui está o negócio. Muitos de nós não estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque não queremos morrer. Porque temos medo de morrer. Pastor Luiz, como assim? Lembra do que Jesus falou? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que morrer, aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontra-la. Você consegue ficar em pé comigo, irmãos?
estou indo para o final da mensagem agora. Escuta. A decisão era deles, ou fugir ou entrar. Viver uma vida de intimidade com Deus fala de eu morrer. Morrer para mim mesmo e viver para Deus. Isso fala de eu negar as minhas vontades. Isso fala de eu querer ir para a direita, mas eu não vou, eu vou para a esquerda. Isso fala de eu fazer meia volta. Não é um giro de 360 graus. Eu estou indo para uma direção e viro 360 graus. Vai continuar para o mesmo lugar. Mas eu dou meia volta, porque eu estava indo numa direção errada e o Senhor agora me chama para outra. O povo agora tinha que decidir, ou eles fugiam da presença de Deus ou entravam. Eles fugiram, era eles correndo para longe, e Moisés dizendo, eu vou correr para meio da escuridade, para onde está aquela nuvem escura, aquela nuvem espessa, porque eu sei que o meu Deus está lá, embora os meus olhos não vejam, mas eu